Olá, irmãos. Boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre os nossos corações. Irmãos, a gente vai continuar falando sobre esse livro aqui. Eu não sei se todo mundo tem. Fundamentos do Cristianismo, Manual da Fé Cristã, do Alistair McGrath e J. I. Packer. Hoje, em específico, a gente vai falar um pouquinho de um dos temas que é o centro da nossa fé, é o centro, o núcleo do cristianismo, uma das mensagens mais importantes da palavra de Deus é sobre a crucificação de Jesus e sua posterior ressurreição. Como todos os fatos que acontecem na Bíblia, a crucificação de Cristo, bem como a sua vinda aqui na Terra, não é nada isolado, não foi por acaso. Em específico, a morte do Senhor e a sua ressurreição era algo que já estava no coração de Deus antes mesmo de nós existirmos. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, fala que o Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor, já havia sido usado como propiciação pelo nosso pecado desde a fundação do mundo. A crucificação de Cristo, a sua morte, foi algo que Deus tinha no seu coração. Não foi uma simples interrupção na história desconexa de significado, mas na verdade foi uma resposta às suas promessas que estão no Antigo Testamento, né, veterotestamentárias. A gente pode ver que a gente falou em alguns encontros anteriores, Zacarias, que viveu 520 anos antes de Cristo, já falava do Senhor. Ele falava assim no capítulo 9, verso 9: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, filho de Jerusalém, porque o teu rei vem a ti, humilde e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho. Então, quando Jesus entra na história da humanidade, quando ele se manifesta diante do povo de Israel, era algo que Deus já havia decretado no seu coração. Isaías também, 740 anos antes de Cristo, já anunciava a vinda do Messias, do Emanuel. Ele diz no capítulo 7, verso 14: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Miqueias, que viveu também 740 anos antes de Cristo, diz: Mas tu, Belém de Efrata, embora pequena entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será dominação em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Cristo, a vinda de Cristo, a sua morte de cruz, foi algo que estava posto como decreto de Deus sobre a humanidade, sobre a história, desde que a gente nem sonhava nascer, antes da humanidade, antes da fundação do mundo. Então, com a crucificação, assim como os outros fatos históricos, não é diferente. E aí a gente vai olhar aqui para alguns sinais, que antes da crucificação de Cristo, ele dá alguns sinais da sua mensagem, daquilo que ele queria passar ao mundo, do seu propósito. Então a gente vai olhar aqui para alguns fatos que foram postos antes da sua crucificação, algumas coisas que Cristo realizou que traziam a mensagem de que ele era o rei de Sião, que ele era a resposta às profecias do Antigo Testamento. O primeiro fato que a gente vai comentar é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É um dos pontos altos dentro dos evangelhos, né? Jesus prepara cuidadosamente aquela entrada, ele manda ali seus discípulos irem até um lugar e lá eles encontrariam uma jumenta e um jumentinho, né? E pediu para que os discípulos pegassem aquele animal e assim o Senhor entraria em Jerusalém. Isso foi anunciado muitos e muitos anos antes de Cristo vir à Terra. Está em Mateus capítulo 21, verso 1 a 5. Diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe: O Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga.
Então a entrada de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi uma comunicação, uma resposta à antiga profecia. Ele estava anunciando ao povo de Jerusalém, por meio daqueles sinais, que o verdadeiro rei estava entrando na cidade. Que o Messias, aquele que tinha sido prometido por Deus, tinha vindo, tinha chegado. O reino de Deus, então, estava sendo anunciado para eles. Não foi uma simples entrada do acaso. Tudo estava posto no coração de Deus. Ele dizia para aquele povo, só que aquele povo estava com seus olhos fechados. Mediante todos aqueles sinais que o Senhor dava, eles ainda não conseguiam abrir os olhos para enxergar que o verdadeiro rei estava naquele lugar. Pensavam que Jesus seria um político, pensavam que Jesus seria um sacerdote, um poderoso, mas o rei de Sião estava montado num jumento e entrava naquela cidade, anunciando palavras de vida eterna. Mas muitos não conseguiam ouvir. Os olhos daqueles homens estavam entenebrecidos. Esse sinal, como a gente falou, foi o cumprimento do que foi anunciado por Isaías 52, 7, 8. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. O Senhor estava retornando ao povo. O Senhor restauraria Israel. E por isso ele entrou humilde naquele jumentinho, para cumprir aquilo que Deus havia prometido por meio de seus profetas. E aí a gente vai para outra cena, que é a cena da purificação do templo. Jesus, em determinado momento do dia, vai ao templo, e quando ele chega no templo, ele vê muitos cambistas e pessoas vendendo, comprando, e não era bem aquilo que o Filho de Deus queria ver do seu povo. Jesus então entra no templo e começa a expulsar aqueles cambistas e vendedores, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores. Essa casa, na verdade, era para ser uma casa de oração. Então, Jesus, por meio da entrada no templo e expulsão daqueles cambistas, ele estava dizendo que o reino dele não era um reino comprometido com corrupção, politicagem, mas era um reino de justiça. Um reino onde a verdadeira adoração não saía de liturgias, mas sim de um coração contrito e um espírito quebrantado. Jesus também dizia, com essa ação de expulsar cambistas, ele era quem possuía a verdadeira autoridade sobre o templo. Lucas 19, 45, 46, diz que depois, entrando no templo, ele expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês transformaram em covil de salteadores, como a gente disse há pouco. Em outro trecho, nós vemos Jesus anunciar a destruição desse templo que estava habitado por pessoas que vendiam e compravam. Assim como aquela figueira que não dava mais frutos, Jesus se referia ao templo como um lugar que não dava mais o fruto que Deus queria do seu povo. E por isso ele anunciou a sua destruição. Ele também se referiu ao seu próprio corpo, ao seu próprio templo. Só que também é um fato histórico que 70 anos depois de Cristo, o templo foi queimado e destruído pelo imperador romano Tito. Então, irmãos, quando Jesus entra naquele lugar e vê o seu povo distante do seu caminho, expulsando os salteadores, falando sobre a destruição, ele diz que se nós, ele quis passar a mensagem de que aquele que não produz frutos para Deus, frutos que o evangelho requer de um verdadeiro cristão, será destruído também. Assim como a figueira que para nada presta, seria cortada, amaldiçoada, lançada no fogo, também é o lugar que a adoração está de forma secundária. Lucas 21, 5, 6 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então Jesus disse: vocês veem essas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra para que não seja derrubada. Então,
Olhar para um templo, para uma igreja adornada, bonita, cheia de tecnologia, não significa que ali nós encontramos a presença de Deus, porque frutos verdadeiros vêm daqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Vem de um coração que está voltado para a verdadeira adoração. O cumprir de liturgias, o falar bonito com eloquência, não significa estar cheio do Espírito de Deus. Não significa agradar a Deus. Muitas igrejas, muitos templos estão como o antigo templo de Jerusalém, vazios da vontade do Senhor. Porque Jesus disse: na verdade me louvam de lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Jesus, quando vê essa situação, em outro trecho, ele olha para Jerusalém de longe e ele chora. Porque vindo o próprio Deus encarnado, o seu povo não reconheceu. Seus olhos e ouvidos se fecharam para a verdade. Naquele momento que Jesus se apresenta em Jerusalém, entra no jumentinho, as pessoas louvam, dizendo Hosana nas alturas. Naquele momento em que ele entra no templo e ele expulsa os cambistas, no momento em que ele anuncia o seu reino, há um momento crítico para Jerusalém. Um momento que marcaria o destino daquela cidade, só que o povo não percebe, por isso Jesus chora. Muitas vezes o evangelho é pregado para multidões e multidões, mas poucos são aqueles que enxergam. Lucas 19, 41, 44 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Deixarão em ti pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade da tua visitação. O reino de Deus era chegado, mas os judeus não entenderam a mensagem do Cristo que caminhava para a crucificação. E a gente vai agora para uma outra cena que antecede a crucificação, que foi a última ceia. Também é um ponto alto dos evangelhos. Jesus aqui ressignifica a Páscoa. O coração dos judeus na época da Páscoa estava voltado para as lembranças de como Deus os tinha libertado do Egito. Eles passaram anos e anos de escravidão. E o Senhor enviou a Moisés para libertar o povo daquela escravidão. Quando eles saíram do Egito, enfim, libertos, eles então comemoraram a primeira Páscoa. Eles lembravam também do livramento que Deus dera quando o Senhor manifestou o juízo sobre o Egito, mas os israelitas foram protegidos por meio do sangue de um cordeiro. Todos os sinais que Jesus manifestava queria dizer algo para os judeus. Não foi à toa que ele entrou no templo, não foi à toa que ele entrou de forma triunfal em Jerusalém, montado num jumento, não foi à toa que ele reúne os seus discípulos numa sala e pega o pão e pega o vinho e ressignifica a Páscoa. Ele estava dando sinais, apresentando-se como rei, apresentando-se como o verdadeiro Salvador, apresentando-se como o caminho. Então ele entrando naquela sala, junto com os seus discípulos, ele se serve do pão e do vinho. E ao pegar o pão, ele diz: esse é o meu corpo. E ao pegar o vinho, ele diz: esse é o meu sangue. Para aqueles judeus que olhavam para a lei, viviam uma dieta judaica, né, judia, eles encararam talvez aquela mensagem com estranheza, porque eles eram proibidos de comer alimento com sangue. Talvez aquilo ali tivesse soado para eles, aos seus ouvidos, como algo canibalista, né? Mas não, o Senhor estava ressignificando a Páscoa, dando a eles um novo êxodo, dizendo para eles: o centro da mensagem é a minha morte, o meu sangue e a minha carne. Eu estou me dando por vocês. Não haverá mais um sacrifício, vocês não comerão ervas amargas com carne de um cordeiro para se lembrar do livramento, mas agora participarão da minha carne e do meu sangue, para lembrar que por meio da minha morte eu vim trazer a verdadeira libertação do nosso povo. E essa libertação não estava mais vinculada a inimigos terrenos. Essa libertação não dizia respeito ao Egito, aos romanos, mas dizia respeito ao pecado, até o próprio Satanás e à morte. Jesus, por meio do seu sangue, por meio daquela ceia, ele diz aos seus discípulos: eu estou determinado a morrer por vocês, mas eu vou libertar vocês de uma vez por todas.
Então Jesus ressignifica a Páscoa. E aquilo que a gente faz aqui no quarto domingo de todo mês é lembrança do que ele fez sentado numa sala com seus discípulos. É memória do que o Senhor fez pelo seu povo. Com isso ele cria o novo êxodo. Com isso ele satisfaz toda a justiça de Deus que deveria cair sobre o seu povo. Com isso ele se coloca como a propiciação pelo pecado. Jesus realmente estava decidido a se dar pela humanidade. Pedro dizendo em algum momento para Jesus: Mestre, não faça isso contigo mesmo. Ele diz: você não entende os planos de Deus. Para trás de mim, Satanás. Então ele diz para o seu povo: eu sou o rei que vim resgatar Israel, que vim trazer luz às nações por meio de Israel. O templo da época, como a gente já falou, era dominado pela corrupção e pela política. Ou seja, não dava mais frutos requeridos por Deus. Esse templo cede lugar quando Jesus ressignifica a Páscoa. Esse templo feito por mãos de homens cede lugar ao templo que era o próprio Filho de Deus. Não haveria mais necessidade de, uma vez por ano, o sumo sacerdote ou o sacerdote entrar no Santo dos Santos e apresentar um animal diante de Deus pela remissão do pecado do seu povo. Na verdade, o Senhor se apresenta como o próprio Cordeiro. Ele religa o homem a Deus. Ele estabelece uma nova aliança. Olha o que diz Romano 3, 23 até o versículo 26. Lucas 22, do 1 até o 10. Lucas 22, do 11 até o 20. Esse é o centro do Evangelho. Essa foi a razão pela qual Jesus foi para o madeiro. Nós ouvimos uma narração de todo o propósito da vinda do Senhor à Terra. Nós estávamos caídos em pecado, sem esperança. Estávamos mortos no nosso próprio delito, como ovelhas que andavam sem pastor, o texto bíblico diz. Mas o Senhor resolveu com seu próprio braço nos resgatar. E ele se alegrou por cada pecador que se arrependeu. O centro daquilo que cultuamos é Cristo. Nós estamos aqui por causa dele, por causa da sua morte e ressurreição. E ele anunciou por meio de sinais a muitos daquela época. Agora a gente já caminha para a prisão, para o julgamento e para a cruz. Após essa ceia, Judas, a gente leu um pouquinho atrás, saiu ao encontro de Caifás, que era o sumo sacerdote do templo. E Jesus, sabendo da intenção do seu coração, disse para ele fazer o que ele deveria fazer logo. Então Satanás se apossou de Judas e ele foi trair Jesus, por causa de 30 ciclos de prata. Cristo, em momento nenhum, sinalizou que iria recuar até o caminho do Gólgota. Então Jesus se afasta até um olival, um lugar cheio de oliveiras, ao pé do Monte das Oliveiras. E ele diz para os seus discípulos orarem e ficarem ali um pouco, então ele se afasta por alguns metros e começa a orar sozinho. Jesus se põe em agonia e ele começa a clamar a Deus. Até o caminho da sua entrega total, havia um cálice para ser tomado. Então o nosso mestre começa a suar, suor e gotas de sangue. E que cálice era esse que ele iria tomar? Será que Jesus temia aos pregos, à madeira? Será que ele temia aos açoites e ao escárnio? O que fazia o nosso mestre suar gotas grandes de sangue? O que fazia ele agonizar? Todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira, tudo aquilo que a gente tem de maldade no nosso coração estava dentro daquela cruz, dentro daquele cálice. Deus ali iria satisfazer toda a sua justiça de uma única vez. Então ele pega o pecado da gente, da geração passada, da geração que está por vir, e lança no seu próprio filho. E Jesus, diante daquele cálice, começa a suar sangue por causa de nós. No caminho para a sua crucificação, o Rei dos Reis abdicou de toda a sua glória por nós. Às vezes a gente não consegue mensurar o valor pago por estarmos sentados em banquinhos de madeira ouvindo essa palavra. Foi um alto preço. Então uma comissão chega até Jesus dentro daquele olival. Judas, seu discípulo, beija na face e trai o mestre. Jesus foi encontrado como se fosse um homem rodeado de transgressores.
Ele não foge, entretanto, das 8 horas que estavam por vir de um julgamento, uma farsa, acusações sem nexo. Jesus foi julgado por diversos juízes, Anás, Caifás, pelo Sinédrio judaico, por Herodes Antipas, o tetrarca, né, da Galileia, e também pelo governador Pôncio Pilatos. E quais eram as suas acusações? Uma das suas acusações a gente vê escrito sobre a sua cabeça na crucificação, Rei dos Judeus, escrito em 3 idiomas, idiomas que representavam a política, a filosofia e a religião da época. Então, todos se rebelaram contra o Rei dos Reis, porque ele era salteador, de maneira nenhuma, porque ele roubou alguém, violentou alguém, de maneira nenhuma, porque ele disse que era o Rei, o Salvador, porque ele disse que para o homem verdadeiramente ser ligado a Deus precisava se arrepender. Acusaram a Jesus de blasfêmia e começaram a lhe interrogar sobre a sua identidade. Quem é você? Em nome de quem você prega essa mensagem? Você é o Rei dos Judeus? Ora, Jerusalém era dominado pelo Império Romano. Jesus se autodeclarar rei para eles era uma ameaça, né? Eminente. E quando ele diz, eu sou o rei dos judeus, com medo de que aquilo soasse como uma revolução contra César, então o governador de Roma condena Jesus a açoites e à cruz. Marcos capítulo 14, versículos 61 e 64 diz, Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote então rasgou as suas vestes e disse, o que a gente precisa mais? Nós não precisamos de testemunhas. Vocês ouviram a blasfêmia deste homem. Todos então julgaram que Jesus era digno de morte. À vista do que ouviram aquela declaração de Jesus, era como se ele mesmo estivesse se condenando, ele mesmo estava se proclamando culpado. Ele estava dizendo, eu sou, me condenem. Porque no seu coração estava determinado, eu darei a minha vida, ninguém toma de mim. Ele não foi acusado de sonegar imposto a Roma, ele não infringiu nenhum mandamento. Ele só trouxe boas novas do Evangelho. Ele disse que restauraria Israel. E por pressão do povo, Jesus é trocado por um ladrão. Soltem a Barrabás. E caia sobre ele, caia sobre nós o seu sangue, aquela multidão exclamou. Então Jesus enfim caminha para o madeiro, um lugar que era conhecido como o lugar da caveira. Ele é colocado entre 2 ladrões. A crucificação romana era considerado o pior castigo que um homem poderia enfrentar. Era direcionada a ladrões, a rebeldes políticos e escravos. Era uma forma terrível de morrer, uma forma bárbara. Os antebraços da vítima eram pregados numa viga de madeira e em seguida erguida sobre outra viga de madeira, uma outra coluna de madeira, como aquela cruz que vemos ali. Essa posição dos braços abertos fazia com que a pessoa, por vezes, demorasse dias para morrer, mas de asfixia, porque ela não conseguia sustentar o seu corpo. Então ela morria asfixiada. Só que a morte de Jesus não demorou dias, porque ele tinha controle sobre a morte. E um fato interessante é que às vezes a gente pensa que Jesus caminhou para um lugar que é muito longe da população. Não, Jerusalém estava numa época de Páscoa, a cidade estava lotada. A crucificação romana era colocada na beira do caminho onde as pessoas passavam. As pessoas passavam e viam pessoas pregadas nas cruzes. E tem um trecho da Bíblia que fala assim, que as pessoas passavam e faziam assim com a cabeça. Maniavam a cabeça, né? Acho que é esse o termo utilizado. E zombavam de Cristo. Era como se alguém tivesse aqui pregado numa cruz e a gente estivesse circulando e balançando nossa cabeça lá, o fracassado. Ele falou tanta coisa, mas ele era louco. Está pendurado numa cruz. Interessante, irmãos, que rasgaram as vestes do nosso mestre. Ele estava pendurado no madeiro, sem roupa, nu. O Rei dos Reis, aquele que morreu pelo nosso pecado, estava nu
numa cruz, sangrando, agonizando pelo nosso pecado. Em cima da sua cabeça estava a sua sentença, como eu falei. Zombavam e falavam: salve-se a si mesmo, você não salvou os outros? Que Deus te salve agora, se Ele tem compaixão de você. Diga aí, sou o Filho de Deus. Então Jesus, 100% homem naquela cruz pendurado, sofrendo, diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que diz: meu Deus, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Mas como assim? O próprio Deus abandonou o seu filho? Naquele momento ele era homem também. Naquele momento todo o nosso pecado foi despejado sobre ele. Então Deus agradou moê-lo, diz em Isaías, o fez enfermar pelos nossos pecados. Então o Senhor não poderia estender a mão para tirar Jesus daquele lugar. Ele satisfez a sua justiça. E o Senhor estava terrivelmente entristecido até a sua alma. As pessoas falavam: deixe ele clamar. Talvez vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clama, brada em alta voz e entrega o seu espírito. E acontece um tremor em toda a terra. As pedras se fendem, os sepulcros se abrem, os corpos de muitos santos ressuscitam. Então aqueles corpos, aquelas pessoas que ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo, entram pela cidade santa e aparecem a muitos. E o centurião e aqueles que vigiavam a Jesus viram um terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou, de cima a baixo. A essa época, né, do judaísmo antigo, o templo, tinha alguns lugares no templo, tinha um lugar que chamava o Santo dos Santos. Esse lugar era separado por um véu muito grande e grosso, né? E uma vez por ano somente o sacerdote podia entrar ali e apresentar um sacrifício pelo pecado do seu povo. E quando Jesus morre, aquele véu se rasga de cima a baixo, né? O texto fala, o véu se rasga de cima a baixo. Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele estava dizendo: não precisa mais ninguém entrar aqui nesse templo. Não tem nenhuma separação entre Deus e o homem. Se vocês acreditarem em mim, a nova aliança está posta, vocês podem falar com Deus. A graça vos alcançou. As rochas se racharam e, paralelamente, nós podemos enxergar como o coração de um homem que estava petrificado, que não conseguia ouvir a verdade. Com a morte de Cristo, esse coração se abre. Homens tão proeminentes como Martinho Lutero, que vivia em idolatria, teve seu coração infiltrado pela palavra de Deus. Paulo, que era um homem sanguinário, né? Perseguiu os cristãos, teve seu coração quebrado por esse evangelho. Martinho Lutero, por fim, para a gente concluir, Martinho Lutero diz assim: aprenda a conhecer a Cristo e Cristo crucificado. Aprenda a cantar para Ele. Diga: Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, eu sou o Teu pecado. Tomaste sobre Ti o que é meu e me deste o que é Teu. Tu te tornaste aquilo que não eras, para que eu me tornasse o que eu não era. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, diz assim, sobre os filósofos antigos e sobre a morte de Cristo: Sócrates morreu com honra, rodeado por discípulos que diziam palavras doces de ternura. Sem dúvida foi uma morte fácil, uma morte que alguém facilmente poderia desejar. Jesus, entretanto, morre em meio às dores, à desonra, ao escárnio. Ele se tornou objeto de maldição universal. A morte mais horrível que alguém podia recear foi a morte que Cristo morreu. Quando lhe deram o cálice envenenado, Sócrates bendiz aquele que não conseguia fazer isso sem conter as lágrimas. Jesus, submetido às dores mais excruciantes, ora por seus inimigos cruéis. Sócrates viveu e morreu como um filósofo. Jesus viveu e morreu como um Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Essa é a mensagem central do Evangelho. O sangue, a carne, foi repartido, foi pisado, foi morto, sofreu escárnio, coroa de espinho, pancadas. Cuspiram em Cristo, mas ele se entregou por nós. Quase toda conversa que a gente tem eu falo: irmãos, nós estamos aqui por causa de Cristo. Se essa mensagem não faz o nosso coração estremecer,
a gente tá fora da rota. Se a gente não vive de acordo com essa mensagem, se a nossa vida, os nossos atos não fazem menção àquilo que a mensagem central do Evangelho veio trazer, se a gente não vive em novidade de vida, tem algo de errado conosco. A gente não pode viver como os judeus da época, fechando os nossos olhos para a mensagem da cruz. O pior de tudo é como Paulo, que quando teve o um encontro com Cristo, disse: eu só pregarei a Cristo. Só pregarei a Cristo e Cristo crucificado. A mensagem de Jesus de maneira nenhuma foi desconexa da história. Ela ainda faz parte da nossa história. E a gente precisa pregar essa história para aqueles que ainda não a receberam. Não estamos aqui por acaso, assim como ele não veio por acaso. Assim como a sua entrada em Jerusalém não foi por acaso. Assim como a sua entrada no templo não foi por acaso. Assim como ele se sentou naquela sala para cear com seus discípulos. Aquilo não foi por acaso. Ele, por meio dos seus sinais, ele queria transmitir uma mensagem. E hoje ainda transmite essa mensagem aos nossos corações. Se querem seguir a mim, crucifiquem comigo. Tomem a sua cruz e me sigam. Preguem a mensagem do Evangelho a todos aqueles que vocês têm contato. Vivam de acordo com aquilo que eu dei por vocês. Esse é o núcleo do Evangelho. Essa foi a causa da crucificação. O nosso mestre não enfrentou pregos e madeira, não enfrentou só chicotadas. Ele enfrentou a justiça de Deus. Era para a gente não ter nenhum direito à salvação. Era para a gente nem estar aqui. Era para a gente estar condenado. Mas ele mesmo foi lá na morte e falou: você não tem mais poder sobre esse povo. Ele mesmo venceu a morte. E Paulo diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? Quem nos separará desse amor? Porque a cruz foi o palco do amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem tem ecoado no seu coração e no meu coração, de maneira que aqueles que nos cercam enxergam essa mensagem. A nossa vida tem pregado Cristo crucificado e ressurreto, porque essa foi a intenção dele morrer e ressuscitar. Satisfazer a justiça do Pai para que a gente tivesse acesso gratuito à salvação. Convide o irmão mais próximo do seu trabalho, da sua família, para conhecer essa mensagem. Não passe a sua vida sem dizer para a tua família que Jesus morreu por ele. Não passe a tua vida, não viva 80 anos sobre essa terra sendo alguém que nunca vai anunciar o Evangelho. Pregue a Cristo crucificado. Pregue a Cristo ressurreto. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem fique no nosso coração. Que a gente reflita. Que não seja mais um culto, mas que a gente aqui glorifique o nome do Senhor que deu a vida por nós, tá bom? Vamos orar. Agradecer a Deus. Tomar o nosso café daqui a pouco. Pai querido, Pai amado, desde a fundação do mundo, o Senhor já tinha decretado essa história, Pai, de redenção, amor, um amor que não tem fim, um amor que nos alcançou pecadores que não mereciam ser alcançados, Deus. Senhor, eu sei que nós nunca mereceremos a Tua graça, por isso é um favor imerecido, Pai. Nós nunca mereceremos o Teu amor. Mas em nome de Jesus, como diz o autor de Hebreus, eu me achego a Ti por causa de Cristo, eu me achego com ousadia a Ti por causa de Cristo. Senhor, que venhamos nos achegar a Ti, Pai, cada dia mais na nossa vida, por causa de Cristo, mais e mais, Senhor. Que essa mensagem, Pai, da Tua cruz, essa mensagem da ressurreição esteja latente no nosso coração. Por favor, Deus, não seja mais uma só EBD na cabeça, nos nossos corações, nas nossas mentes, mas que essa mensagem frutifique, Senhor, por favor, Deus. Nós te imploramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.